Eu aceito as correntes da lei, mas nunca entregarei a dignidade que meu pai me deixou, disse Helena Cavalcanti, enquanto a carruagem de carga parava diante do imenso portão de ferro, sob uma chuva que parecia querer afogar o próprio Império Brasileiro. Naquela noite de 1870, a jovem que um dia frequentou os bailes mais luxuosos do Rio de Janeiro encarava o abismo de sua nova realidade, murmurando palavras que mudariam para sempre a vida de um duque temido por toda a corte. Você está prestes a conhecer uma história de injustiça monumental, segredos enterrados em campos de batalha e um destino que desafiou as leis dos homens. Algo inacreditável será descoberto nos corredores sombrios dessa mansão, uma verdade capaz de derrubar ministros e restaurar honras perdidas. Por isso, peço que você assista a cada minuto desta jornada até o final. Antes de mergulharmos nessa trama, deixe seu comentário com uma nota de 0 a 10 para esta história e se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. É um gesto simples, mas que nos permite continuar trazendo narrativas intensas e emocionantes como esta para você. O Duque de Itaverá, Afonso de Alencastro, era um homem que o tempo parecia ter esquecido de curar. Conhecido em todo o Brasil como o Duque da Guerra, ele carregava no rosto a marca física de sua trajetória, uma cicatriz profunda que partia da têmpora e morria no maxilar, lembrança de um estilhaço de granada nas trincheiras do Paraguai. Mas as cicatrizes que ninguém via eram as que mais doíam. Afonso retornara da frente de batalha com o peito cravejado de medalhas de ouro, mas com a alma reduzida a cinzas. Ele era o comandante que vira seu regimento ser dizimado, o homem que carregava o peso de decisões impossíveis e a culpa de ter sobrevivido quando tantos jovens sob seu comando ficaram para trás, enterrados no barro estrangeiro. Desde o seu retorno, Afonso se isolara no Solar das Névoas, uma propriedade imensa e austera incrustada no topo das serras de Petrópolis. Lá, o clima era uma extensão de seu humor, nublado, úmido e opressor. No Solar, a disciplina era absoluta, quase militar. Os criados se moviam como sombras. O riso era um som proibido e os relógios pareciam marcar um tempo que não avançava. Afonso vivia em um escritório forrado de madeira escura, cercado por mapas de guerra, relatórios de baixas e o silêncio que ele cultivava como uma armadura. Ele acreditava piamente que o controle total sobre o seu entorno era a única forma de evitar que o caos e a traição, que ele tanto presenciara no campo de batalha, destruíssem o que restava do nome Alencastro. Havia um símbolo que definia sua existência estagnada, um relógio de bolso de ouro, com o brasão do ducado que ele carregava sempre consigo. O relógio estava parado exatamente às 4 horas da tarde de um dia de 1868, o momento exato em que a última carga de cavalaria de seu regimento terminou em um massacre. Afonso nunca dera corda ao relógio novamente. Para ele, a vida, a felicidade e a esperança haviam expirado naquele minuto. Ele era um homem de gelo, governando um império de névoa, esperando apenas que os anos passassem para que ele pudesse, finalmente, descansar em paz com seus fantasmas. Mas o destino tinha outros planos, e eles atendiam pelo nome de Helena. Helena Cavalcanti era a antítese do desespero, embora tivesse todos os motivos para sucumbir a ele. Filha do barão de Cavalcanti, um homem que outrora fora o braço direito do imperador em questões financeiras, ela viu seu mundo desmoronar em uma velocidade aterradora. O barão fora acusado de alta traição e de orquestrar uma fraude milionária contra o tesouro imperial, desviando fundos destinados ao suprimento de armas para o exército na guerra. O escândalo foi devastador. Em uma única noite, a polícia imperial invadiu o palacete da família no Rio. O barão, incapaz de suportar a desonra, tirou a própria vida no escritório, deixando uma carta de inocência que ninguém leu. A mãe de Helena, uma mulher de espírito frágil, mergulhou em uma loucura silenciosa, sendo internada em um sanatório onde não reconhecia nem a própria filha. Sozinha e sem recursos, Helena tornou-se alvo fácil para o conselheiro Munhoz, o homem que fora o melhor amigo de seu pai e que agora revelava-se seu maior carrasco. Munhoz era um jurista influente, um homem de leis frias e ambições desmedidas.
Ele orquestrara a queda do barão para encobrir seus próprios esquemas de corrupção e para se apoderar das ricas terras de café da família Cavalcanti. Para garantir que Helena nunca pudesse contestar as provas forjadas ou buscar justiça, Munhoz utilizou uma brecha arcaica da legislação imperial. Em vez de enviá-la para uma prisão comum, o que poderia gerar simpatia pública, ele conseguiu uma sentença de servidão civil. Helena foi condenada a trabalhar como criada para pagar as dívidas impagáveis deixadas pelo pai, uma punição que visava quebrar seu espírito e apagá-la da sociedade. E o lugar escolhido para essa humilhação não foi por acaso. Munhoz sabia que o Duque da Guerra guardava um ódio visceral pela memória do barão Cavalcanti, a quem Afonso culpava pessoalmente pela falta de munição e suprimentos que causara a morte de seus soldados. Enviar a filha do traidor para servir ao homem mais rígido e ferido do império era uma sentença de morte psicológica. A chegada de Helena ao solar das névoas foi um evento que os criados comentariam por anos. A carruagem que a trouxe não era de nobreza, mas uma velha charrete de carga, usada para transportar sacos de mantimentos. Quando a porta se abriu sob a tempestade, Helena desceu. Ela vestia um traje de luto puído, com o véu rasgado pelo vento, mas sua postura era impecável. Ela não chorava. Ela mantinha o queixo erguido e a coluna ereta, desafiando a lama que manchava suas botas de couro fino. Afonso a aguardava no grande hall de entrada. A única iluminação vinha de um imenso candelabro de prata, cujas velas lutavam contra a corrente de ar frio. Ele estava parado no topo da escadaria, com as mãos cruzadas nas costas, vestindo sua túnica militar negra, sem as medalhas, mas com toda a autoridade que elas representavam. Ele olhou para baixo e viu não uma mulher, mas o símbolo vivo da traição que custara a vida de seus homens. Para ele, Helena era o sangue de um criminoso correndo em veias aristocráticas. Então o tribunal decidiu que sua presença aqui pagará o que seu pai roubou da pátria. A voz de Afonso ecoou pelo hall, fria como o aço de uma baioneta. Ele desceu os degraus lentamente, o som de suas botas no mármore soando como batidas de um tambor de execução. Helena o encarou. Ela sabia quem ele era. Sabia da fama de carrasco e da amargura que o envolvia. Mas ela não baixou os olhos. Meu pai não roubou nada, Duque. Ele foi vítima de homens que usam a lei como escudo para sua própria covardia. Se estou aqui por uma sentença, eu a cumprirei. Mas não espere que eu peça perdão por crimes que não foram cometidos. A audácia daquela resposta atingiu Afonso como um soco. Ninguém, absolutamente ninguém, ousava falar com ele daquela forma há anos. Ele parou a poucos centímetros dela. O cheiro de chuva e terra vindo das roupas de Helena, misturando-se ao cheiro de sândalo e cera do solar. Ele notou por um breve segundo a beleza dela, uma beleza marcada pela exaustão, mas intensificada por uma chama de resistência que ele reconhecia bem. Era o olhar de quem não tem mais nada a perder. Nesta casa não há espaço para opiniões ou insolência, ele declarou, sua voz baixando de tom, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Você não é mais uma Cavalcanti, você é uma serva. Suas mãos, que antes só tocavam seda e piano, agora aprenderão o peso do trabalho real. Você começará pela biblioteca. Ela está abandonada há anos, assim como a verdade que você insiste em defender. Limpe cada livro, cada prateleira. E lembre-se, você nunca deve me encarar nos olhos. Sua presença aqui é uma punição, não um convite para o convívio. Helena apenas inclinou levemente a cabeça, um gesto que poderia ser interpretado como obediência, mas que carregava um sarcasmo silencioso. Como desejar, milord. Afonso virou as costas e subiu as escadas, sentindo uma irritação que não conseguia explicar. Ele achou que ver a filha de seu inimigo humilhada lhe traria algum tipo de fechamento, uma satisfação tardia. Mas, em vez disso, sentiu um incômodo crescente. Havia algo nela que não se encaixava no papel de vítima, e isso era só o começo de uma perturbação que ameaçava o silêncio que ele tanto protegera. Helena foi conduzida pela governanta, a senhora Benevides, uma mulher de rosto severo, mas olhos cansados, para um pequeno quarto nos fundos da ala de serviço. O quarto era frio e cheirava a mofo, mas Helena não reclamou. Assim que ficou sozinha,
Ela retirou de sob o avental um objeto que guardava com a própria vida, um pequeno relicário de ouro, preso a uma corrente fina. Dentro dele, não havia o retrato de um amante ou de um pai. Havia uma pequena chave de cofre, de um desenho antigo e complexo, e um anel de sinete com uma marca que não pertencia à família Cavalcanti. Aquele objeto era a única prova de que a traição do barão fora uma montagem. Era o segredo que o conselheiro Munhoz procurava desesperadamente em cada centímetro da antiga fazenda da família, sem imaginar que Helena o carregava junto ao coração. Naquela primeira noite, enquanto a chuva fustigava as janelas do solar das névoas, Helena não dormiu. Ela observou a sombra das árvores se contorcendo contra o vidro e pensou no Duque da Guerra. Ele era um homem quebrado, ela via isso. Ele usava sua dor como um chicote para punir o mundo. Mas Helena também sabia que sob aquela armadura de gelo havia uma memória que ele tentava apagar. O que ela revelou em seguida ao silêncio do quarto foi um sussurro. Ele não sabe. Ele ainda não sabe que o nome que ele mais odeia é o único que pode salvá-lo de seus próprios fantasmas. No dia seguinte, o trabalho começou. A biblioteca do Solar das Névoas era um labirinto de conhecimento esquecido. Milhares de volumes cobertos por décadas de poeira e teias de aranha. Afonso raramente entrava lá. Os livros o lembravam de um tempo em que ele ainda acreditava na nobreza dos ideais. Helena, no entanto, moveu-se entre as estantes com uma eficiência que desconcertava os outros criados. Ela não apenas limpava, ela organizava, categorizava e, em momentos de silêncio, lia trechos que a faziam viajar para longe dali. Afonso a observava às vezes, escondido nas sombras do corredor superior. Ele notava que os modos dela não condiziam com a situação. Mesmo carregando baldes pesados ou esfregando o chão de madeira, ela o fazia com uma graça aristocrática que ele não conseguia quebrar. Mas o que mais o intrigava era o conhecimento dela. Certa tarde, ele a encontrou em cima de uma escada, segurando um tratado antigo sobre botânica medicinal. Eu não a autorizei a ler, disse ele, surgindo do nada. Helena não se assustou. Ela fechou o livro com calma e olhou para baixo. As plantas deste livro poderiam ajudar a curar a umidade dessas paredes, Duque, e talvez a tosse que eu ouço o senhor ter todas as noites através das portas. Afonso paralisou. Sua febre recorrente, uma herança das trincheiras, era um segredo que ele tentava esconder de todos. Como aquela mulher, em poucos dias, notara o que seus médicos pessoais ignoravam. Ele sentiu uma mistura de raiva e uma curiosidade perigosa. Mas havia algo nela que ele não conseguia explicar. Uma força que parecia brilhar mais forte quanto mais ele tentava apagá-la. O que ele não sabia era que Helena estava tecendo sua própria teia e que o Duque da Guerra, o homem que comandara exércitos, estava prestes a se tornar prisioneiro da própria serva que ele jurara punir. E isso era apenas o início de uma reviravolta que abalaria as estruturas do próprio império. Afonso de Alencastro observava o movimento rítmico de Helena através da fresta da porta de seu escritório. O sol de Petrópolis mal conseguia vencer a barreira espessa das nuvens, deixando a mansão em uma penumbra perpétua que cheirava a madeira encerada e arrependimento. Ele havia ordenado que ela esfregasse o chão de mármore do salão de recepções, uma tarefa que, em qualquer outra casa, seria dividida entre 3 homens fortes. Mas ele queria vê-la quebrar. Ele precisava que ela demonstrasse a fraqueza que ele associava ao nome Cavalcanti. Queria ouvir um soluço, ver um tremor nas mãos que indicasse que a fidalguia dela era apenas uma máscara. No entanto, o que ele via era uma precisão quase militar. Helena não se curvava ao cansaço. Ela parecia abraçar o esforço físico como uma forma de purificação ou, talvez, de resistência silenciosa. A situação de Helena no Solar das Névoas, porém, estava longe de ser estável. Se o Duque era o carrasco oficial, o restante da criadagem agia como os vigilantes de uma prisão. Influenciados pelas histórias de que o pai de Helena era o responsável pela morte de milhares de soldados, os outros servos a tratavam com um desprezo velado. Na cozinha, sua comida era muitas vezes deixada fria. Na lavanderia,
Seus poucos pertences eram jogados no chão. Helena sentia cada pequena agressão, mas não dava a ninguém o prazer da reação. Ela sabia que naquele ninho de cobras, qualquer demonstração de dor seria usada para envenená-la ainda mais. Mas isso era apenas o prefácio de uma tormenta maior que estava sendo gestada nos corredores do poder. Internamente, Afonso travava uma batalha que nenhuma medalha de guerra poderia premiar. Cada vez que ele cruzava com Helena, uma parte dele recuava para o passado. Ele se lembrava de quando era apenas um jovem cadete, e o pai dela, o Barão de Cavalcante, era um dos poucos que acreditava no seu potencial. Eles haviam sido amigos, um fato que Afonso tentava enterrar sob camadas de rancor e dever. Para o duque, a traição do barão não era apenas um crime contra o Estado. Era uma facada pessoal em uma amizade que ele considerava sagrada. Como o sangue de um homem tão vil pode produzir uma criatura com tanta altivez? Ele se perguntava, enquanto apertava o relógio de bolso parado, sentindo o metal frio contra a palma da mão. Ele queria odiá-la por completo, mas a dignidade de Helena era um espelho que refletia a sua própria amargura, e ele não gostava do que via. Enquanto isso, Helena mantinha o relicário escondido sob as dobras de seu avental de serva, como se fosse sua única âncora na realidade. À noite, quando o silêncio do solar era interrompido apenas pelo pio das corujas e pelo vento uivando nas frestas das janelas, ela retirava a pequena chave e o anel de sinete. Ela sabia que o conselheiro Munhoz não descansaria. Ele a enviara para lá para que ela fosse destruída psicologicamente pelo duque, mas também porque o solar das névoas era, ironicamente, um dos poucos lugares onde Munhoz não tinha jurisdição total para entrar e revistar sem um motivo de Estado. Helena pensava em sua mãe, perdida nos labirintos da própria mente, e em seu pai, cujo corpo jazia em uma tumba sem honras. "Eu vou limpar o seu nome, papai", ela sussurrava, enquanto o frio da serra penetrava em seus ossos. "Mesmo que eu tenha que enfrentar o Duque da Guerra todos os dias da minha vida." A virada aconteceu em uma noite de neblina tão densa que os próprios muros do solar pareciam desaparecer no vazio. Afonso estava em seu gabinete, tentando redigir um relatório para o Ministério da Guerra, quando a febre, aquela velha e cruel companheira das trincheiras do Paraguai, o atingiu com uma violência inusitada. Não era apenas o calor que consumia seu corpo, mas um calafrio que fazia seus dentes baterem e sua visão turvar. Ele tentou se levantar para tocar o sino e chamar o mordomo, mas suas pernas cederam. O Duque da Guerra, o homem que sobreviveu a cargas de cavalaria e bombardeios, desabou sobre o tapete persa, derrubando um tinteiro que manchou seus mapas de um azul profundo e sinistro. Foi Helena quem o encontrou. Ela estava terminando de organizar os livros da biblioteca, que ficava adjacente ao escritório, e ouviu o som surdo da queda. Contrariando todas as ordens de nunca entrar no gabinete privado do duque sem permissão, ela escancarou as portas duplas. O que ela viu a deixou em choque por 1 milésimo de segundo. O homem mais temido do país estava caído, vulnerável, com o rosto pálido e a respiração curta. "Duque! Afonso!" ela exclamou, esquecendo as formalidades e os protocolos de servidão. Ela correu para o seu lado e tocou sua testa. Estava em brasas. O pânico começou a se espalhar pela casa quando os outros criados chegaram, mas ninguém parecia saber o que fazer. O médico da vila, o Dr. Nogueira, estava a quilômetros de distância, e as estradas estavam intransitáveis devido à lama da tempestade recente. "Ele está tendo um surto de malária das selvas", afirmou Helena, sua voz cortando o caos com uma autoridade que silenciou os sussurros dos servos. "Eu vi isso na fazenda do meu pai. Precisamos de compressas de água fria com álcool e eu preciso ir até a estufa de inverno agora mesmo." A governanta, Sra. Benevides, tentou impedi-la. "Você é apenas uma serva, menina. Não pode tocar no duque dessa forma. Se eu não tocar nele e se não fizermos o que eu digo, o seu duque não passará desta noite." Helena retrucou, seus olhos brilhando com uma determinação que não admitia contestação. "Tragam o que eu pedi, agora." Contra todas as expectativas, a casa obedeceu. Helena correu pela chuva até a estufa,
onde o duque mantinha algumas plantas exóticas, e colheu folhas de quina e outras ervas medicinais que ela havia identificado nos livros da biblioteca dias antes. Ela preparou uma infusão concentrada, movendo-se com uma calma que parecia sobrenatural para quem estava sendo tratada como escória até horas atrás. Durante horas, Helena ficou sentada ao lado da cama de Afonso, no quarto principal do solar, um lugar onde nenhum estranho jamais entrara. Ela trocava as compressas de sua testa, limpava o suor de seu peito marcado por cicatrizes e forçava, gota a gota, o chá amargo entre seus lábios cerrados. A febre de Afonso o levou a um estado de delírio profundo. Ele começou a murmurar nomes, datas e ordens militares. Ele revivia a batalha de Curupaiti, gritando para que seus homens recuassem. Mas, de repente, o tom de sua voz mudou. Ficou suplicante, quase infantil. "Eles me disseram que você nos vendeu, Henrique", ele balbuciou, usando o primeiro nome do pai de Helena. "Por que você fez isso? Nós éramos irmãos de armas. Eu teria morrido por você." Helena sentiu um soco no estômago. Henrique. Afonso e seu pai não eram apenas conhecidos. Eles se chamavam pelo primeiro nome em momentos de agonia. As lágrimas que ela tanto segurou desde a morte do pai finalmente começaram a cair, molhando as mãos do homem que a mantinha prisioneira. Ela percebeu naquele momento que o ódio do duque não era fruto de uma maldade gratuita, mas de um coração partido pela decepção. Ele sofria tanto quanto ela, mas a sua dor era alimentada por uma mentira que ele aceitara como verdade absoluta. "Ele não traiu você, Afonso", ela sussurrou, aproximando-se do ouvido dele, enquanto a febre parecia dar uma pequena trégua. "Ele foi traído, e eu estou aqui para provar isso." Afonso parou de se debater e, por um breve momento, seus olhos se abriram. Eles não estavam focados, mas ele pareceu reconhecer a voz. Ele apertou a mão de Helena com uma força surpreendente, como se ela fosse a única coisa que o impedia de ser arrastado pela correnteza de seus pesadelos. Naquele silêncio compartilhado entre a vida e a morte, algo mudou irremediavelmente entre o duque e a sua serva. Mas a trégua duraria pouco. Enquanto Helena cuidava do inimigo, uma carruagem oficial, ostentando o selo do Conselho Imperial, subia a serra de Petrópolis, desafiando a lama e a escuridão. Dentro dela, o conselheiro Munhoz sorria, segurando uma ordem de inspeção extraordinária. Ele sabia que o duque estava fragilizado e pretendia usar aquele momento para finalizar o que havia começado no Rio de Janeiro. Ele não viera apenas para ver Helena. Ele viera para recuperar o que ela escondia, mesmo que para isso tivesse que passar por cima do cadáver do duque da guerra. O que Munhoz não esperava era encontrar uma Helena que não era mais a jovem assustada que ele enviara para o exílio, mas uma mulher que acabara de descobrir que sua maior arma era a verdade escondida nos delírios de um homem ferido. E isso era só o começo de uma guerra onde o campo de batalha seria o próprio coração do Solar das Névoas. O som metálico das rodas da carruagem oficial sobre o calçamento de pedra do Solar das Névoas ecoou como um prenúncio de guerra. Era uma manhã cinzenta, onde a neblina de Petrópolis se agarrava às paredes de pedra, como se tentasse ocultar os segredos que ali habitavam. O conselheiro Munhoz desembarcou com a arrogância de quem se sente dono da lei e do destino alheio. Vestido com uma casaca impecável e cartola, ele exalava o cheiro de tabaco caro e a frieza de um burocrata que nunca sujou as mãos de terra, mas que já havia destruído centenas de vidas com uma simples assinatura. Ele não esperou ser anunciado. Entrou no grande hall exigindo ver o duque, ignorando os protestos silenciosos da senhora Benevides. Helena, que estava terminando de polir as pratas na sala de jantar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquela voz melíflua e perigosa. Ela apertou o relicário contra o peito, por baixo do avental, sentindo a borda fria da pequena chave de cofre. Munhoz não viera para uma visita de cortesia. Ele viera para terminar o serviço. Quando ela foi convocada ao hall, encontrou o conselheiro examinando a decoração da casa com um olhar cobiçoso, como se já estivesse calculando o valor de cada quadro para uma futura penhora. "Ora, ora, veja se não é a nossa pequena serva."
Munhoz disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos de serpente. Ele caminhou ao redor dela, avaliando seu traje de servidão com um prazer sádico. A vida de luxo do Rio parece ter ficado bem para trás, não é, Helena? Como se sente sabendo que o nome de seu pai agora serve apenas para limpar o chão de um homem que o despreza? Helena não respondeu. Ela manteve o olhar fixo em um ponto na parede, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. O silêncio dela pareceu irritar Munhoz, que se aproximou o suficiente para que ela sentisse o hálito quente dele. Não pense que sua estadia aqui será eterna. O Duque está doente, e se ele não puder mais garantir sua tutela, eu já tenho uma ordem pronta para transferi-la para uma casa de correção na província. Lá, garanto que você sentirá falta dessa mansão. A menos, é claro, que você me entregue o que estou procurando. Onde está o relicário de seu pai, Helena? Onde está a chave? Antes que ela pudesse dizer qualquer palavra, uma voz rouca, mas carregada de uma autoridade inabalável, veio do topo da escadaria. O conselheiro parece ter esquecido que esta é uma propriedade privada e não um tribunal de província. Afonso de Alencastro estava lá, apoiado em uma bengala de jacarandá com castão de prata. Ele ainda estava pálido devido à febre da noite anterior, e suas roupas pendiam um pouco mais frouxas em seus ombros largos, mas o brilho nos seus olhos era o mesmo que liderara cargas de cavalaria contra baterias de canhões. Ele desceu os degraus lentamente, cada batida da bengala no mármore soando como um ultimato. "Duque de Itaverá!" Munhoz exclamou, mudando instantaneamente sua postura para uma submissão fingida. "Peço desculpas pela intrusão, mas fui informado de sua saúde delicada e senti que, como representante do conselho, era meu dever inspecionar as condições da serva que lhe foi confiada. Há preocupações de que ela possa estar sendo tratada com uma clemência que sua sentença não prevê." Afonso parou ao lado de Helena. Pela primeira vez, ele não a olhou com desprezo, mas com uma curiosidade protetora que ele mesmo ainda não compreendia totalmente. "A clemência nesta casa é decidida por mim, Munhoz, e a saúde desta propriedade, assim como de quem nela habita, é assunto meu. A serva Cavalcante cumpriu suas obrigações com uma competência que muitos de seus colegas de ministério invejariam. Agora, se o senhor já terminou sua inspeção, sugiro que retorne à sua carruagem antes que a neblina torne a descida da serra impossível." Munhoz cerrou os dentes, a raiva brilhando por trás de suas lentes. "O senhor está se arriscando, Duque. Proteger a filha de um traidor pode ser visto como uma afronta ao próprio imperador. Voltarei em breve, e da próxima vez trarei documentos que nem mesmo o seu título poderá ignorar." Quando a carruagem de Munhoz finalmente desapareceu na bruma, o silêncio que se abateu sobre o solar era denso. Afonso sentiu o esforço de sua breve aparição cobrar o preço. Ele cambaleou levemente, e foi Helena quem, novamente, ofereceu o braço para sustentá-lo. Ele aceitou o toque, sentindo a firmeza daquela jovem mulher. Eles caminharam em direção à biblioteca, o único lugar onde Afonso sentia que as paredes não estavam escutando. Internamente, Afonso estava em frangalhos. A visita de Munhoz havia despertado uma desconfiança que ele tentava sufocar há anos. O conselheiro parecia ansioso demais, ganancioso demais por algo que Helena possuía. Por que um homem tão poderoso estaria tão preocupado com um relicário ou uma chave? As palavras de seu delírio febril voltaram à sua mente. Ele se lembrou de Henrique, o barão de Cavalcante, e da última carta que recebera dele antes da guerra terminar. Henrique dizia que havia descoberto um erro terrível nos livros de suprimentos e que precisava de Afonso para levar a verdade ao imperador. Mas Afonso nunca recebeu essa verdade. Recebeu apenas a notícia da traição de seu amigo. "Ele me ameaçou", Helena sussurrou enquanto ajudava Afonso a se sentar em sua poltrona de couro. "Ele disse que se eu não entregasse o que meu pai deixou, ele me enviaria para um lugar de onde eu nunca sairia." "Duque." "Afonso, por que o senhor me defendeu? O senhor me odeia pelo que meu pai supostamente fez." Afonso olhou para ela, e pela primeira vez ele realmente a viu. Não como um símbolo,
não como uma punição, mas como uma alma ferida que lutava com uma bravura que ele só vira nos campos de batalha. Eu defendo o que é meu, Helena, e por enquanto você está sob a minha jurisdição. Além disso, Munhoz tem o cheiro de um homem que mente até quando reza. Eu conheço esse tipo. Eles costumam ser os primeiros a abandonar o barco quando a água sobe. Nos dias que se seguiram, a dinâmica no solar das névoas mudou drasticamente. Afonso começou a passar mais tempo na biblioteca, observando Helena trabalhar. Em uma tarde, ele a encontrou sentada em um canto escondido, lendo um volume pesado de estratégia militar de von Clausewitz. Ela estava tão absorta que não percebeu sua aproximação. É um conteúdo denso para uma jovem que deveria estar preocupada com a limpeza das prateleiras, comentou Afonso, sem a dureza habitual na voz. Helena fechou o livro, mas não o escondeu. Meu pai dizia que a logística ganha guerras, mas a estratégia evita massacres desnecessários. Ele me ensinou que entender o movimento do inimigo é a única forma de sobreviver quando se está em desvantagem numérica. Afonso sentiu um arrepio. Aquela era exatamente a mesma frase que Henrique usava quando eram jovens cadetes. A percepção de que Helena possuía uma mente brilhante e analítica começou a quebrar as últimas resistências de sua armadura emocional. Ele percebeu que ela não era apenas uma vítima resiliente. Ela era uma aliada em potencial. A virada definitiva ocorreu quando Afonso decidiu agir nas sombras. Usando sua influência militar e os contatos que ainda mantinha no Ministério da Justiça, ele solicitou cópias dos documentos que condenaram o Barão de Cavalcante. Ele passou noites em claro, comparando as assinaturas e, principalmente, os selos de cera usados nas comunicações oficiais daquela época. Foi em uma madrugada chuvosa que ele fez a descoberta que mudaria tudo. Ele estava analisando uma carta enviada por Munhoz sobre a inspeção daquele dia e a comparou com o selo de autenticidade da confissão forjada do barão. A marca era quase idêntica, mas havia um pequeno defeito no sinete, uma minúscula falha na asa da águia imperial que compunha o selo de Munhoz. Era o mesmo defeito que estava presente nos documentos que destruíram a família de Helena. Afonso sentiu o estômago revirar. Durante anos, ele odiara o homem errado. Durante anos, ele permitira que a filha de seu melhor amigo fosse humilhada e reduzida à servidão baseada em uma mentira que ele, por orgulho e dor, não quisera questionar. A culpa o atingiu com mais força do que qualquer bala. Ele olhou para o seu relógio de bolso, ainda parado às 4 horas da tarde, e sentiu uma necessidade desesperada de fazê-lo voltar a correr. Ele chamou Helena ao seu escritório no meio da noite. A sala estava iluminada apenas por algumas velas, criando sombras longas e dramáticas. Quando ela entrou, viu Afonso segurando as 2 cartas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Helena, ele começou, sua voz falhando por um momento. Eu cometi um erro imperdoável. Eu permiti que a escuridão da minha própria alma me cegasse para a verdade. Ele mostrou a ela a comparação dos selos. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O que ela sempre soube em seu coração agora estava ali, provado pelo homem que era sua maior barreira. É o selo dele. Munhoz usou o próprio sinete para forjar a queda do meu pai. Sim, Afonso confirmou, levantando-se e caminhando até ela. Ele agora estava tão perto que ela podia ver as lágrimas contidas nos olhos do Duque da Guerra. Mas agora, a caça mudou de lado. Munhoz acha que você é apenas uma serva vulnerável e que eu sou um homem acabado. Ele não imagina que o Duque da Guerra acaba de encontrar uma razão para lutar novamente. Afonso pegou a mão de Helena e, em um gesto que teria chocado toda a corte imperial, ele a beijou com um respeito profundo. Eu vou restaurar o seu nome, Helena, mesmo que eu tenha que incendiar este império para fazer isso. Mas para isso, preciso que você me mostre o que Munhoz quer tanto. Preciso ver o que está dentro desse relicário. Helena hesitou por um segundo, mas ao olhar nos olhos de Afonso, ela viu não o carrasco, mas o protetor que ele fora destinado a ser. Ela puxou a corrente e revelou a pequena chave de cofre e o anel de sinete. Isso prova que meu pai estava coletando evidências contra o esquema de Munhoz. A chave abre um cofre secreto
que meu pai mantinha em um fundo falso aqui mesmo, neste solar, quando esta casa ainda pertencia à nossa família, antes de ser confiscada e vendida para o senhor pelo Estado. A ironia do destino era absoluta. A prova da inocência do barão estivera o tempo todo sob os pés do Duque de Itaverá. Mas o perigo agora era imenso. Munhoz não ficaria parado. Ele sabia que o tempo estava acabando, e enquanto o Duque e a serva começavam a planejar seu contra-ataque, nas sombras da serra, os capangas do conselheiro já se posicionavam ao redor da propriedade, aguardando a ordem para invadir e apagar qualquer rastro da verdade, custasse o que custasse. O jogo de poder acabara de se tornar mortal. O cerco ao solar das névoas não começou com tiros, mas com um silêncio sepulcral que sufocou as montanhas de Petrópolis. Na manhã seguinte à descoberta dos selos falsificados, Afonso e Helena acordaram para encontrar a propriedade cercada por homens armados, vestindo os uniformes da Guarda Civil sob o comando direto do conselheiro Munhoz. O pretexto era uma quarentena de segurança, devido à suposta instabilidade mental da serva Cavalcante, mas a realidade era muito mais sinistra. Munhoz havia cortado as linhas de suprimentos, impedindo que qualquer mensagem ou mensageiro saísse da mansão. O Duque da Guerra, em sua própria casa, estava agora em estado de sítio. A situação piorava a cada hora. Afonso, embora estivesse se recuperando da febre, sentia o peso de seus 40 anos e das velhas feridas de guerra. O estoque de carvão para as lareiras estava diminuindo, e a umidade da serra começava a penetrar nas paredes, tornando o ar pesado e difícil de respirar. A senhora Benevides e os outros criados, agora cientes de que estavam no centro de uma conspiração imperial, moviam-se com medo. Munhoz enviara um ultimato através do portão. Se Helena não fosse entregue para a transferência de custódia até o pôr do sol, ele usaria um decreto de emergência para invadir o solar e prender o próprio duque por obstrução da justiça. Helena sentia o peso daquela ameaça em seus ombros como se fosse uma montanha. Eu não posso permitir que o senhor perca tudo por minha causa, ela disse a Afonso, enquanto se escondiam entre as estantes da biblioteca, procurando desesperadamente pelo local indicado no diário de seu pai. Munhoz vai destruir o seu título, a sua reputação, tudo o que o senhor construiu. Afonso parou e segurou os ombros de Helena com firmeza. Seus olhos, antes frios e distantes, agora queimavam com um propósito que ela nunca vira. Reputação? Helena, eu passei anos protegendo um nome que estava manchado pelo meu próprio silêncio. Se eu permitir que ele a leve, eu serei o traidor que todos pensavam que seu pai era. Eu não estou fazendo isso apenas por você. Estou fazendo isso pelo Henrique e por mim. Esta é a minha última batalha, e eu pretendo vencê-la. O aprofundamento emocional entre os dois era quase tangível na penumbra da biblioteca. Afonso olhava para Helena e via não apenas a filha de seu amigo, mas a mulher que, em meio à ruína, mantinha uma integridade que ele achava ter se extinguido do mundo. Ele sentia uma admiração que beirava a veneração. Helena, por sua vez, via além da cicatriz e da armadura militar. Ela via o homem que estava disposto a sacrificar sua última gota de poder para corrigir uma injustiça. Pela primeira vez em anos, o solar das névoas não parecia uma prisão para ela, mas um santuário onde duas almas feridas finalmente se reconheciam. Ali, Helena sussurrou, apontando para uma seção da estante que continha os registros de genealogia das famílias imperiais. Meu pai sempre dizia que a nossa história estava enterrada nos alicerces da verdade. Usando a pequena chave de ouro do relicário, Helena tateou a madeira escura até encontrar um entalhe minúsculo, quase invisível. Ao girar a chave, um som seco de engrenagens antigas ecoou pelo salão. Uma parte da estante deslizou para o lado, revelando um cofre de aço embutido na parede de pedra. Dentro dele não havia ouro ou joias, mas algo muito mais valioso: o livro-caixa secreto do conselheiro Munhoz. O que eles encontraram ali foi além de qualquer suspeita. O livro continha o registro detalhado de cada suborno, cada desvio de fundos de guerra, e o mais chocante de tudo,
a prova de que Munhoz estava em conluio com fornecedores estrangeiros para entregar munição defeituosa ao exército brasileiro em troca de comissões ilegais. Foi o motivo real da derrota do regimento de Afonso. A verdade era um soco no estômago. O Duque da Guerra perdera seus homens não por uma falha tática, mas por causa de um contador ganancioso sentado em um escritório luxuoso no Rio de Janeiro. Ele os matou. Afonso rugiu, sua voz carregada de uma dor que estremeceu as janelas. Ele matou meus rapazes por causa de alguns contos de réis. A virada aconteceu quando o primeiro estrondo de um ariete atingiu o portão principal do solar. Munhoz perdera a paciência. Ele sabia que se o Duque encontrasse as provas, ele estaria acabado. O som metálico de madeira partindo e os gritos dos homens de Munhoz ecoaram pelo hall de entrada. Os criados correram em pânico. "Eles estão entrando!" gritou a senhora Benevides aparecendo na porta da biblioteca. Afonso agiu com a rapidez de um comandante em campo. Ele pegou o livro-caixa e o entregou a Helena. "Pegue o seu relicário e este livro. Agora ouça-me bem. Não vamos fugir pelos fundos como ratos. Munhoz espera que tentemos escapar pela mata, mas ele esqueceu uma coisa fundamental sobre o Duque de Itaverá." Afonso caminhou até seu escritório e abriu um armário trancado. De lá, ele retirou sua farda de gala completa, a túnica azul profunda, os galões de ouro e todas as medalhas que ele havia conquistado em combate. Ele vestiu a farda com uma calma gélida, enquanto o barulho da invasão aumentava no andar de baixo. Ele prendeu sua espada de oficial na cintura e olhou para o relógio de bolso parado. Com um movimento decidido, ele deu corda ao relógio. O som do tic-tac preencheu o silêncio tenso. "A hora chegou", ele declarou. Ele pegou a mão de Helena e a conduziu para fora da biblioteca, não em direção às rotas de fuga, mas em direção à escadaria principal, exatamente onde os homens de Munhoz acabavam de arrombar a porta. Quando os invasores, liderados pelo próprio conselheiro, entraram no hall, eles pararam subitamente. Diante deles, no topo da escada, estava o Duque da Guerra em toda a sua glória militar, exalando um poder que nenhum decreto poderia suplantar. Ao seu lado, Helena Cavalcanti não estava mais de avental. Ela havia retirado a peça de servidão e vestia um vestido preto simples, mas sua postura era a de uma rainha. Ela segurava as provas contra o peito como se fossem um escudo sagrado. "Conselheiro Munhoz", a voz de Afonso trovejou, fazendo os soldados de aluguel recuarem um passo. "O senhor entrou nesta casa alegando a lei. Pois bem, eu invoco agora uma lei superior. Como par do Império e Duque de Itaverá, eu coloco Helena Cavalcanti sob minha proteção pessoal direta. Qualquer agressão contra ela a partir deste segundo será considerada um ato de guerra contra a minha casa e uma afronta direta à coroa." Munhoz, com o rosto vermelho de fúria e medo, tentou gritar. "Isso é um absurdo. Ela é uma serva condenada. Prendam-nos. Prendam os dois." Mas os homens da Guarda Civil hesitaram. Eles eram soldados, e nenhum soldado no Brasil ousaria levantar a mão contra o Duque de Itaverá quando ele estava fardado e em comando. A autoridade moral de Afonso era uma barreira que o dinheiro de Munhoz não podia comprar. "Nós não vamos para uma casa de correção, Munhoz", Afonso continuou, descendo os degraus lentamente, forçando os invasores a abrirem caminho. "Nós vamos para o Rio de Janeiro, agora mesmo, e vamos levar conosco o registro de todas as suas traições. Se o senhor quiser nos impedir, terá que me matar aqui mesmo, diante de suas próprias testemunhas." O escândalo estava armado. O Duque da Guerra estava desafiando o sistema para proteger a filha do homem que o sistema destruíra. Era uma aposta monumental. Afonso sabia que, ao cruzar aquele portão, ele estava arriscando sua vida e seu título, mas ao olhar para Helena, ele soube que finalmente estava do lado certo da história. O caminho para a capital seria perigoso, cheio de emboscadas e traições, mas a névoa estava finalmente começando a se dissipar. A batalha final não seria travada com canhões, mas no coração do Tribunal do Império, e o mundo estava prestes a descobrir que a honra, quando despertada, é a força mais destrutiva da natureza. O salão do Tribunal do Império, no coração do Rio de Janeiro, estava mergulhado em um silêncio tão pesado
que se podia ouvir o tic-tac rítmico do relógio de bolso de Afonso de Alencastro. O Duque da Guerra entrou no recinto não como um réu, mas como um carrasco do destino. Ele estava fardado com suas melhores insígnias, e ao seu lado, Helena Cavalcanti caminhava com uma altivez que silenciou os sussurros da aristocracia presente. O conselheiro Munhoz, sentado à mesa da acusação, ainda tentava manter uma máscara de desprezo, mas o suor frio em sua têmpora o traía. Ele acreditava que sua rede de influências e a sentença de servidão de Helena seriam suficientes para esmagar qualquer tentativa de rebelião. Ele não poderia estar mais enganado. Senhores membros do Conselho, par do Império e representantes da coroa, a voz de Afonso ressoou pelas colunas de mármore, carregada com a autoridade de quem já enfrentou a morte e não teme mais os homens. Vim aqui hoje não para defender uma serva, mas para expor um verme que se alimentou do sangue de nossos soldados. Munhoz tentou protestar, batendo o punho na mesa e alegando que Helena era uma criminosa condenada, mas Afonso não lhe deu espaço. Com um gesto decisivo, Helena deu um passo à frente e colocou sobre a mesa do magistrado o livro-caixa secreto e o relicário com o sinete. A revelação foi como uma explosão no centro da corte. À medida que as páginas eram lidas e as provas da falsificação dos selos eram apresentadas, a cor fugiu do rosto de Munhoz. O livro detalhava como ele havia enriquecido à custa de munições de papel e suprimentos podres, os mesmos que causaram o massacre do regimento de Itaverá. O ápice da queda ocorreu quando o magistrado Mor comparou o sinete de Munhoz com a marca nos documentos que condenaram o barão de Cavalcanti. A fraude era indiscutível. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das correntes, não as de Helena, mas as que foram colocadas nos pulsos de Munhoz. O conselheiro, o homem que orquestrara a ruína de uma linhagem inteira, foi retirado do tribunal sob custódia, humilhado e despojado de todos os seus cargos. A sentença de Helena foi anulada por decreto imperial imediato, e o nome de Henrique Cavalcanti foi limpo diante de toda a nação. Mas a verdadeira justiça foi ainda mais poética. Por uma decisão extraordinária do imperador, em reconhecimento ao erro colossal do Estado, Helena não apenas recuperou sua liberdade, mas foi investida na posse de todas as propriedades confiscadas por Munhoz, incluindo o solar das névoas e as vastas terras de café que pertenceram ao seu pai. O jogo havia virado por completo. A mulher enviada para servir como punição era agora legalmente a dona de tudo. Semanas depois, o sol finalmente conseguiu vencer a névoa persistente de Petrópolis. O solar das névoas não era mais um lugar de sombras e silêncio opressor. As janelas estavam abertas. O cheiro de flores frescas substituía o odor de mofo e o som de risos começava a ecoar pelos corredores. Helena estava no jardim, observando a reforma da estufa, quando Afonso se aproximou. Ele não vestia mais a farda, usava trajes civis confortáveis, e a expressão em seu rosto não era mais de guerra, mas de uma paz duradoura. Ele retirou o relógio de bolso do colete e, diante de Helena, deu corda ao mecanismo. O som metálico e constante preencheu o ar. O tempo, que para ele havia parado no campo de batalha, finalmente voltara a correr. Ele está funcionando novamente, disse Afonso, com um sorriso raro que suavizou a cicatriz em seu rosto. Assim como o meu coração, Helena. Helena tocou a mão dele, a mesma mão que antes a tratara com frieza e que agora a protegia com devoção. A justiça foi feita, Afonso, mas a nossa história está apenas começando. O solar das névoas agora tem luz. A moral desta jornada é clara. A verdadeira nobreza não está no título concedido por um monarca, mas na integridade mantida no momento da maior queda e na coragem de admitir erros para salvar o que é justo. Helena transformou sua servidão em poder, e Afonso transformou seu luto em redenção. Juntos, eles provaram que nem mesmo o sistema mais corrupto pode apagar a luz da verdade quando duas almas decidem lutar juntas. Espero que esta história tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao narrá-la. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual nota você daria para esta jornada de 0 a 10? Deixe seu comentário abaixo, pois eu leio cada um deles com muito carinho.
E se você ainda não é inscrito, aproveite este momento para se juntar ao nosso canal. Histórias como esta, repletas de emoção e reviravoltas, esperam por você sempre que você decidir voltar. Muito obrigado por assistir até o final e por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima história.